Senhoras e senhores, então, para encerrar as apresentações da noite, o pai da matéria, eu vou pedir uma salva de palmas para todos aqui, calorosamente recebendo Samurai. Boa noite. Vamos falar de morte, né? Então, não dá para ter tanta luz, tanta bagunça, não sentava, baixar um pouco a adrenalina. É o para baixo, né? Yes. Bom, o título da minha apresentação é esse. Algum dia todos nós iremos morrer. Se algum dia todos nós iremos morrer, qual é o sentido da vida? Vocês já se perguntaram qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta que a filosofia vem trabalhando há muito tempo. Assim, aliás, a filosofia existe por causa dela. Quando começou-se a cair na realidade, desenvolvemos nosso intelecto, começamos a pensar que não fazia nenhum sentido a gente estar aqui se em um momento a gente vai morrer e tudo que a gente construiu fica para trás e amanhã como vai ser. A gente ainda está muito longe de descobrir qual é o sentido da vida. Mas a gente pode tentar entender esses cenários e outros cenários de uma outra forma. Sou muito fã de Pearl Jam, quem me conhece sabe, essa é uma frase de uma canção do Pearl Jam, chama I Am Mine, e ele fala: eu sei que eu vou nascer, eu sei que eu vou morrer, mas o que está no meio é minha responsabilidade. Uma forma mais bonita ainda quem coloca é o Osho. O Osho coloca dessa forma aqui. A verdadeira questão não é se a vida após a morte. Em primeiro lugar, é se a vida antes da morte. Ou seja, em ambos os casos, de uma ou de outra forma, eles colocaram uma responsabilidade aqui pra gente, de que nós temos dois pontos deterministas, que a gente não controla absolutamente nada. A gente não controla a hora que a gente nasce, não controlamos a hora que a gente morre, mas conseguimos, no meio dessas duas etapas, fazer coisas diferentes. Os senhores concordam? E aí a gente analisa, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quanto a gente realmente é livre? Porque se eu coloco que o que está entre a vida e a morte é responsabilidade minha, significa que eu tenho liberdade para construir o que está, né, entre uma etapa e a outra. E quanto a gente é realmente livre? A gente é livre de verdade? Tem pesquisas recentes, e tem muita pesquisa, tem muita gente estudando isso, né? Como eu falei, desde que a filosofia existe, essa pergunta, qual o sentido da vida, é um dos temas da filosofia. Uma outra pergunta é: o que uma vida precisa ter para ser boa? Uma outra pergunta que também nutre a filosofia é sobre estética, sobre beleza, o que é beleza. Mas a pergunta aqui é: quanto você é livre? E essas pesquisas recentes têm mostrado que alguém muito livre, que tome muitas decisões, efetivamente é livre em 5%. 95% das decisões, ou do que aconteceu na sua vida, a sua liberdade é muito restrita, ou talvez até nula. Por exemplo, se você sair daqui agora e for comprar uma cerveja, você chega lá no mercado, tem 10 tipos de cerveja diferentes. Então você já não é livre para comprar qual cerveja você quer, porque você só pode comprar das 10 que tem lá. Tem muito mais cerveja no mundo que 10, então a tua liberdade já começou a ser restrita. Aí você vai buscar no seu gosto das que tem lá. Pode ser que tenha uma que você goste, pode ser que não tenha uma que você goste, pode ser que tenha uma que você conheça, pode ser que tenha uma que você não conheça. Mas até o seu gosto, se você for parar para pensar, o quanto o seu gosto foi livre? Porque ele foi construído através de anos de história, de um paladar, de coisas experimentadas. Será que se você tivesse nascido no Japão, o seu gosto era o mesmo? Então o lugar onde você nasceu definiu o seu gosto. Então você não é tão livre quanto você pensa. Aí eu faço uma nova pergunta: então quem é o responsável? Porque eu tinha falado um pouquinho antes disso, era que entre a morte e a vida, e o nascimento, a responsabilidade era minha. Mas eu sou só 5% livre, quem é o responsável? Vou fazer uma pergunta mais profunda ainda.
Qual face você tinha antes dos seus pais nascerem? Isso aqui está num livro japonês, isso aqui, Koan. É um livrinho japonês. Alguém sabe o que é um Koan? Um Koan é um livrinho japonês de meditação. Ele tem várias dessas frases soltas ao vento. E elas servem para você parar e meditar em cima delas. Tem gente que leva 7 anos para responder uma pergunta dessa. Não é fácil. Elas servem efetivamente para desconectar a gente do nosso umbigo e começar a conectar a gente com um maior. O que a gente pode entender? Pare por uns 10 segundos aí, eu vou ficar um pouco em silêncio. Tenta responder essa pergunta. Quem era vocês antes de seus pais nascerem? Eu vou, por exemplo, contar a minha história. Antes dos meus pais nascerem, então nós estamos falando dos meus avós para trás, certo? Basicamente eu tenho 4 avós. Eu vou me prender a só 2 deles, maternos. E à medida que eu for desenrolando essa história, você pode pensar agora nos meus avós paternos, pode pensar para trás nos meus pais deles, vão andando para trás e vão começar a pensar quem eu era. Você imagina meu avô com 20 anos de idade, se algum dia ele pensou que ele teria um neto, quem eu era nessa hora? De repente ele casa e ele fala, poxa, eu tenho filho. Um dia ele conversou com a minha avó embaixo de uma árvore, sei lá, um dia apaixonado, falando, nossa, um dia nós vamos estar velhinhos, nossos netinhos. Quem será que eu era naquele momento? Meu avô e minha avó são portugueses. E um pouquinho antes da minha mãe nascer, o meu avô era soldado. Ele pertencia à guarda de elite do Salazar. E o Salazar era um ditador português. E ele era da guarda presidencial. Ele tinha contato direto com o Salazar. Ele cuidava do Salazar, entre outros soldados que faziam a segurança do Salazar. Aí ele estava de sentinela uma noite. E sentinela, se eu não me engano, ele tinha que ficar lá por, sei lá, 24 horas. Não sei quanto tempo ele tinha que ficar de sentinela. E nesse dia a mãe dele faleceu. Ele pediu para o superior dele se ele poderia ir até o hospital. E ao enterro, se despedir da mãe dele, e ele cumpriria essa sentinela depois. Essa guarda depois, né? Ele foi negado. E aí ele, num impulso, pegou a arma que ele tinha, tacou no chão, foi para o enterro da mãe da mesma forma. Voltou, ficou preso, 30 dias. E depois foi desertado do exército. Imagine o que é numa ditadura você ter na sua carteira de trabalho o carimbo de desertor do exército. Numa época de recessão ainda onde falta emprego. Simplesmente ele não arrumava mais emprego. E aí minha avó grávida resolveu ir para a África. Ele conseguiu numa empresa inglesa. A África estava sendo colonizada. E quando ela estava sendo colonizada, havia uma oferta maior de empregos, ele necessitado. Depois ele virou motorista de uma empresa que foi construir estradas do norte da África até o sul da África. Então ele tinha fotos magníficas assim que eles tiraram lá, tinha histórias para contar que não acabava. Mas vamos voltar à pergunta, quem eu era agora? Porque num tempo atrás, lembra quando ele conheceu a minha avó? Eu nunca fui brasileiro. Afinal, ele não tinha a menor vontade de vir para o Brasil. E agora minha avó estava grávida em Portugal e ele na África. Quem eu era? E aí um dia ele tinha um amigo que foi com ele também. E esse amigo foi picado pelo aquele inseto do sono, o inseto, e morreu. E ele triste, resolveu ligar para a casa da minha avó. Ligação naquela época não devia ser uma coisa muito tranquila. Nós estamos falando de 1952, 53. E atendeu a minha mãe. E ele não conhecia. Quem eu era nessa hora? E aí ele chorou, porque ele já estava muito triste com a morte do amigo. E ele se deu conta que ele tinha uma filha que ele não sabia quem era. Ele se tocou que ele tinha uma vida que era uma merda e que ele não ia dar mais conta. E aí eles voltaram. Minha avó já tinha morado um tempo no Brasil. E ela falou, a chance que a gente tem ir para o Brasil, eu tenho uma tia lá, sei lá. E aí quando eles vêm para o Brasil, ele começa a ser brasileiro. Mas vocês entendem que se a gente quiser filosofar em cima dessa frase, a gente vai gastar horas e horas e horas filosofando. Mas no fundo, sabe o que nós vamos entender? Que
a gente está conectado com o todo. Porque ao longo da vida dos meus avós, só dos meus avós maternos, imagina se um dia a minha avó não tivesse perdoado alguma coisa que meu avô fez com ela. Quem eu era agora? Imagina se alguém não tivesse ajudado ele em algum momento lá na África e ele tivesse vindo a falecer. Quem eu era agora? Então nossa vida ela é interconectada. A gente não é um. A gente é um, mas a gente é o todo. É como se a gente fosse uma célula num corpo. Você tem sua vida. Uma célula é completamente definida. Ela tem todas as suas atividades bem definidas, mas ela por si só acaba não sendo nada. Ela só é alguma coisa quando ela está dentro de um contexto maior. E aí eu pergunto para vocês, quem dobrou o paraquedas de vocês? Pergunta às vezes fica estranha, mas a gente tem... Eu vou contar uma história para poder fazer essa pergunta até um pouquinho mais lógica. Esse rapaz aí que está no desenho chama Charles Bloom. Tem no Wikipedia, tem no YouTube, você pode ver a história dele. Ele é um palestrante famoso nos Estados Unidos e tal, e ele participou da Guerra do Vietnã. Ele era piloto de avião e um dia o avião dele foi abatido. E quando o avião dele foi abatido, ele ejetou, né, apertou o botão de eject lá, e caiu. Ele foi capturado pelos Vietcongs, passou 6 anos preso, sob tortura, até que a guerra acabou. E quando a guerra acabou, ele voltou para os Estados Unidos como herói de guerra, saiu dando palestra para todo aquele lado, tal, não sei o que. Um dia ele está almoçando com a mulher dele, chega um rapaz e fala para ele assim: oi, tudo bem? O senhor é aquele palestrante, assim, assado? Ele, sabe, com aquele ar meio... Ele ficou famoso, todo mundo fala com ele, né? Então ele, no primeiro momento, não deu muita atenção. E aí ele falou assim: o senhor não me conhece, mas eu te conheço. Aí, toda vez que alguém escuta alguma coisa dessa, a tendência é a gente não, pelo menos parar para prestar atenção. E ele falou: fui eu quem dobrei o seu paraquedas. Aí o cara: oi? Como assim fui eu que dobrei o seu paraquedas? Sim. Naquela época, você lembra, a gente tinha equipes designadas que eram responsáveis por cada avião. E naquele dia que você voou, especificamente fui eu que dobrei o seu paraquedas. Esse cara não tinha... E ele olhou pro cara e falou assim: parece que funcionou, né? E aí o cara, emocionado, levantou, abraçou. Então ele estava vivo por coisas que ele nem sabia. Então na pergunta anterior, se a gente voltar, eu estava falando de coisas que a gente sabia. Quantas coisas acontecem que a gente nem sabe e que muda quem eu sou. E aqui é a mesma coisa. Esse cara estava vivo por causa de alguém que ele não conhecia e que deu o seu melhor para alguém que talvez não fosse nem saber. E quando a gente entende que a vida é super conectada e que uma parte interfere no todo e que eu não tomo minhas decisões e o fluxo da vida me leva para algum lugar, uma coisa que a gente tem que desenvolver, ou algumas coisas que a gente tem que desenvolver, é o perdão. Porque é uma vida que era totalmente interconectada. O perdão é uma ferramenta crucial. Porque a vingança pode até te permitir ser feliz por um instante. Mas se você quiser ser feliz para sempre, você tem que fazer uso do perdão, da indulgência. Até porque, como diria o Gandhi, é uma característica nobre, só de gente forte. Só forte é capaz de perdoar. Porque ele entende o valor maior. E se a gente também precisa do perdão, a gente precisa do amor, porque no fundo ninguém nasce odiando. Se você pegar 2, 3, 4 crianças, jogar crianças de todas as etnias, de todas as crenças que você puder imaginar e colocar aqui para brincar, elas vão brincar indiferentes. Então se elas aprendem a odiar, elas aprendem a amar também. Então a responsabilidade nossa é construir um mundo melhor com amor e com tolerância, e com perdão, e com compaixão. E compreender que há outros pontos de vista. Porque quando a gente compreende que há outros pontos de vista, isso é sinal de sabedoria. O obtuso é aquele cara que acha que só existe ele, o que ele pensa. Quando a gente amadurece, a gente entende. Quando a gente entende lá no começo, qual era a minha face antes dos meus pais nascerem, a gente entende que tudo isso aqui foi construído junto. Eu cheguei aqui, eu sou a soma de várias relações, vários eventos, várias histórias que eu sei que eu sequer vou saber.
Quando a gente pensa em sabedoria, eu gosto muito de lembrar do Buda. Buda, para mim, é um exemplo. Um cara que atingiu a iluminação, e a iluminação a gente entende por sabedoria, né? E o Buda contava uma história, ele contava que existem 4 tipos de seres humanos. E para explicar isso melhor, ele colocava em uma analogia com cavalos. Tem cavalos que só de você levantar o chicote ele já sai andando. Tem cavalo que precisa tomar primeiro, aí ele já sai andando. Tem cavalo que precisa apanhar bastante para fazer o que o cavaleiro quer. E tem cavalo que enquanto não pegar no osso, ele não faz o que quer. E aí ele coloca essa história, ele faz a metáfora assim, em 4 tipos de seres humanos. O primeiro, o cavalo que se você só levanta, o chicote ele anda, é a pessoa que está mais conectada. Ela entende tudo que está acontecendo na vida dela, todas as informações ela capta e ela ajusta a vida dela ao melhor modo de viver. E ela está querendo viver o tempo inteiro, então ela não empaca. Para andar, vamos andar. O meu trabalho é esse, vamos fazer. Ela está sempre disposta, ela está sempre conectada com a vida. O segundo é aquele que precisa tomar um tapinha de leve, está meio perdidão às vezes. E aí ele fala assim, é aquele que ele se conecta com o outro, mesmo distante. Então, poxa, tem um terremoto lá no Japão, o cara que está sofrendo com solidariedade, pensando, se colocando no lugar daquelas vítimas. Ou ele vê alguma situação e fala, nossa, o que eu aprendo daquela situação para eu não passar por aquilo? O terceiro é aquele que apanha bastante, ele só começa a se mexer quando dói alguém muito perto dele. Então, por exemplo, uma violência que atinge alguém muito perto, um irmão, um amigo, uma mãe. E o quarto só quando atinge nele. Aí que ele começa a se mexer. Então essa é a analogia que ele fazia com os 4 tipos de seres humanos. E é curioso que essa história me remete a uma outra. Eu não sei se o vídeo vai passar aqui. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. Yeah, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, that sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't... Try to see things my way. Life keeps on coming till I can't go on. Demais, né? A gente às vezes está tão conectado com a gente mesmo que a gente cria uma realidade que só diz respeito a nós mesmos. A gente cria um mundo para justificar a nossa falta de entendimento, de compreensão e de conexão. Mas no Brasil está se vivendo isso muito recentemente, né? Eu coloquei que o brasileiro agora ensina. Ele ensina cristianismo para o Papa, nazismo para o alemão, economia para o economista. Olha só, o Economist, o Financial Times, são todas revistas totalmente liberais, em países totalmente liberais. Mas para esse rapaz não são, porque ele quer criar um mundo à imagem dele. Ou então a gente ensina para o Roger Waters o que significa a letra que ele escreveu, que a gente não é capaz, ele não é capaz de entender. Então a gente, o brasileiro é um povo muito acolhedor, e muito solícito. Ele precisa ensinar para o Roger Waters, como ele diz aqui, o que está escrito. Rogério, formado em administração, mora com os pais de Genópolis, ele vai saber mais sobre guerra, nazismo, liberalismo, fascismo, que
porque é o cara que escreveu The Wall. Isso aqui é falta de conexão com a realidade. É como se um sueco tentasse explicar para o Arlindo Cruz o que é samba. Ele não sabe. Ele fala, não, esse Arlindo Cruz não... essa letra que você escreveu não é isso que você quer dizer. E samba nem dança desse jeito. Eu vou te mostrar como é que dança samba, imagina. É isso que esses pessoas falam. Elas perdem a conexão com a realidade. E quando ela perde a conexão com a realidade, ela perde o contato com o outro, o outro também perde o contato com ela. E como já diria o Bertolt Brecht, ele coloca aqui, primeiro levaram os negros, mas eu não me importei, afinal não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu também não me importei, nunca fui operário. Depois prenderam os miseráveis, eu também não sou miserável, por isso não me importei. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho emprego, não é comigo. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então isso é perder a conexão com o outro. E como diria até o Gandhi, né? Olho por olho, daqui a pouco está todo mundo cego. E lembra quem era? Quem era eu antes dos meus pais nascerem? Essa pessoa que eu estou negando hoje, de alguma forma faz parte da minha história. Se ela não fez, porque quem era ela antes dos pais dela nascerem? E será que a minha história não passa pela dela? Em algum momento vai ter que passar. Isso é matemática. É só ir reduzindo, você vai achar. Todo mundo é interconectado. Aí você fala, tá bom, Samuel, eu faço o quê então? Sair gritando por aí, blasfemando, não vai ajudar nada. Porque a gente não muda o mundo com palavras. O mundo é modificado por exemplo, não pela sua opinião. Então, faça o seu trabalho, por mais que pareça que seja insignificante, dê o seu exemplo, faça a sua contribuição. Se alguém contribuiu muito, fala uma frase como essa. Sei que o meu trabalho é uma gota do oceano, mas também o oceano seria menor sem ele. Uma gota não faz diferença para o oceano. Mas isso aqui é verdadeiro também. O oceano não é o mesmo sem aquela gota. Pode ser que cada gotinha compõe o oceano também. Ou como poderia dizer até o Gandhi, você nunca sabe os resultados que virão de sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. E aí você fala, poxa, mas eu me esforço tanto. Eu faço tanta coisa. E ninguém reconhece. E aí eu vou perdendo o ânimo, porque eu faço e eu tento ajudar e o cara não quer ouvir, o cara não se ajuda. Mas quem falou que isso era entre você e os outros? Isso nunca foi entre você e os outros. Isso sempre foi entre você e Deus. Uma coisa quando eu dou coaching, que eu pergunto muito é: o que você se realiza fazendo? Ou eu transfiro essa pergunta, às vezes as pessoas não entendem quando você pergunta para ela: o que você se realiza fazendo? O que não tem preço para você? As pessoas não entendem o que eu quero dizer quando eu faço pergunta. Então eu transfiro ela para o nosso dia a dia de hoje, que é mais clássico. Se eu te pagasse 50 mil reais para você fazer o que você pudesse fazer, o que você faria? E inevitavelmente as pessoas não sabem responder, ou pelo menos não respondem bate-pronto. E se responder de bate-pronto, mais comum ela falar o que ela faz e o que ela faz hoje. Mas se você apertar, você vai ver que ela não faria outra coisa. É que a gente se condicionou a não sonhar, a não pensar, a não viver a vida esperando chegar ao fim de semana. E a vida é tão grande, tão valiosa. E como eu coloquei, um dia ela vai acabar. Mas todos os outros dias não. Obrigado.